Você vai fazendo, vai progredindo na vida da fé, você começa a questionar as coisas que você sabe, que você acha que sabe, que você tem de opinião. E muitas vezes assim se criou aquela coisa de opinião pessoal. Mas aí quando você começa a fazer todo assim um questionamento de onde vem a minha opinião pessoal, porque o comunismo ele é ótimo para fazer a seguinte coisa, né? Ele simplesmente implanta em você a opinião e diz para você que aquilo é opinião sua, você concordou, você achou. A partir de um certo ponto, você já não identifica mais de onde veio a ideia, você defende com unhas e dentes porque você acha que ela é sua. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se uma ideia nossa, que nós tenhamos assim por nós mesmos, já pode ser uma ideia errada inspirada pelo diabo, calcula então uma ideia que não é nossa, que foi inspirada pelo comunismo, que é a mesma coisa que dizer que foi aí inspirada pelo diabo, não é mesmo? Então, o problema é o seguinte, nós vivemos num oceano comunista. É um oceano, assim, além do ar que está em nossa volta que a gente não vê, o comunismo também está. E a gente não percebe mais. E a grande vitória, segundo aí um filósofo comunista, é quando as pessoas que não são comunistas defendem ideias comunistas. É a grande vitória deles, porque você defende a ideia como se fosse sua, não é, e aí você simplesmente acha que é sua opinião, e muitas vezes a gente defende a ideia porque a gente acha que aquela ideia está certa e até que foi a gente que pensou, né? E de repente não é, de repente é implantada essa ideia, justamente aí uma ideia comunista plantada exatamente aí em nós e não tem nada a ver exatamente com justamente a gente, a igreja, o que Deus realmente quer que a gente pense. Nós temos que estar afiados com o nosso Senhor. O que vale é o que o Senhor diz, o que vale é o que o Senhor plantou, o que vale é o que o Senhor diz que é certo. Então a gente combina da seguinte forma, daqui para frente o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado, mesmo que a gente não concorde, porque a gente aprendeu diferente. E como somos filhos de Deus, Deus nos criou, depois nos chamou para a igreja, fomos batizados e nos chamou inclusive para ser família Sagrada Face, nós temos que ter as mesmas ideias do nosso Pai que está no céu. Se não temos, é só sinal que foi implantada outra porcaria na nossa cabeça, lixos e mais lixos que implantaram, ao invés da gente estar assim, absorvendo justamente a verdade que é única. Verdade única com V maiúsculo, só existe uma, de Deus. O resto é tudo mentira. E aí a mídia planta, não, mas cada um tem a sua verdade. Imagina, você tem a sua verdade, o comunista tem a dele, o muçulmano tem a dele, e cada um tem a sua, não é. Existe uma verdade única. Olha, eu recomendo assim, muito assim, fortemente mesmo, que todos vocês, se não fizeram isso ainda, estudem o Catecismo São Pio X. E se já estudaram inteiro, comece de novo. Estude. Estude assim trecho por trecho. Tem gente que quer ler um negócio como se fosse romance, não é possível. Tem que ler e tem que refletir. Melhor ainda se você tiver a bênção de ter junto com você uma pessoa que estude com você. Que você leia ali, né, de repente um horarinho de manhã ou um horarinho à noite, né, mas no fim do dia, você consiga assim ler com essa pessoa. Mas se você não conseguir ler com ninguém, porque na sua casa estão nem aí para a igreja verdadeira, acontece, né, não tem problema, leia com seu anjo da guarda. Convida seu anjo da guarda para ler com você e te explicar, e peça ao Espírito Santo para você entender, porque o Catecismo de São Pio X é maravilhoso. Olha, naquela parte do creio, primeiro ele começa explicando creio. Leia lá a parte do creio que ele explica, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Leia lá. São capítulos falando sobre isso, sobre essa declaração do nosso creio, da nossa fé. E que é o creio, a base da nossa fé. Ali expressamos a nossa fé de forma resumida. Leia lá para você ver como os bergolianos não estão na igreja. Leia lá para você ver, estude lá, se você já estudou e não viu, estude de novo, para você ver como não tem nada a ver o ecumenismo. Não está nem falando de ecumenismo, mas estude lá. Né? Porque não está falando, mas está falando ao mesmo tempo. Né? Está mostrando que salvação só na igreja verdadeira de nosso Senhor. Estude lá para você entender, uma maravilha. É realmente uma maravilha. E eu gosto muito do Catecismo do São Pio X, porque ele é resumido, é fácil de você, assim, você que é igreja doméstica, é fácil você ir lá e ter a resposta que você está querendo. Aquele Catecismo amarelinho eu não recomendo. Olha, realmente, foi o primeiro que eu comprei desses, né, assim, mais densos e tal, né, mais grossos, mas olha, naquela época não tinha o do Pio X para comprar, que está sendo editado de uns anos para cá, reeditaram, né?
E assim, não recomendo o amarelo, recomendo fortemente o do Pio X e também recomendo fortemente o Catecismo Romano para você se aprofundar. Porque assim, o Catecismo Romano do Concílio de Trento, ele é um catecismo que foi feito lá atrás, justamente quando o senhor Lutero apareceu destruindo a igreja, com as suas ideias furadas, pregando coisas que não têm nada a ver com a tradição da igreja, com a doutrina da igreja. Então o Concílio de Trento se reuniu, fizeram uma contra-reforma e perceberam que era necessário homogeneizar o que a igreja falava, não esperar mais que todos os padres soubessem e fossem estudar nos livros antigos, não. Lançaram o Catecismo Romano do Concílio de Trento, para os padres estudarem para ensinar para nós leigos. Você é padre? Está assistindo a gente? Você é seminarista, porque tem um pessoal que nos persegue aqui, né? Você é frei? Diz para mim uma coisa, será que você já leu esses dois catecismos? Estudou, não é leu, estudou o Catecismo Romano do Concílio de Trento? Será que você já estudou justamente o Catecismo de São Pio X, Catecismo Maior? Aí então quando você vai lá, porque se estudar, desiste do que está falando de pregar errado, vai descobrir o que é a verdadeira igreja, né? Então aí o que acontece é o seguinte, lá atrás então, no Concílio de Trento, eles fizeram depois esse então catecismo para os padres. Você fala, professor, mas eu não sou padre? Eu sou só um leigo aqui, um fiel da igreja. Mas você vai entender, porque para ajudar não é teológico, é didático. Claro que tem lá a doutrina da igreja, tal, bem explicadinho, mas é didático, é até mais fácil que ler, por exemplo, que São Tomás de Aquino, você pega a Suma Teológica, não é fácil. Você consegue ler, mas tem que ler umas 2, 3 vezes ali à luz do Espírito Santo, né? Porque é assim, São Tomás de Aquino, ele faz uma defesa da fé maravilhosa. Ele pega todos os argumentos que as pessoas estão falando contra e responde um por um depois. Só que primeiro ele te apresenta todos os argumentos contra. Daí ele fala, então agora falo eu. E mostra tudo que realmente as pessoas estão falando de besteira e estão falando de errado. Então é assim, pelo menos o Catecismo Maior de São Pio X, pelo menos. E, se possível, estudar também esse outro, que é justamente o Catecismo Romano do Concílio de Trento. Aí você vai se aprofundando na fé. Gente, olha, é de pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, eu não entendia nada mesmo, ensinaram tudo errado para mim. É de ficar revoltado. Agora, se já foi assim na igreja, finalizando esse raciocínio inicial, se já foi assim na igreja, você calcula então o que está acontecendo em termos de mentalidade. Se você vai estudar a moral da Igreja Católica Apostólica Romana, se você estuda, mas não é essa do mergulho, isso não adianta, mas se você estuda realmente, justamente esses catecismos, se você estuda os escritos dos santos, vai atrás da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, você vê como nós vivemos num mundo todo deformado no fim mesmo. Isso aqui não tem mais saída. Não tem mais saída. A imoralidade é o que eu digo. Sabe, se a gente conseguisse trazer aqui agora ao vivo a coisa para ficar uma semana aqui, habitantes de Sodoma e Gomorra, que deviam se achar o máximo da imoralidade, estão parecendo um jardim da infância. Isso daqui é muito pior. O destino desse mundo é muito pior do que Sodoma e Gomorra. Mas é assim, a imoralidade máxima na época era isso, agora é o nosso mundo, que está muitas vezes na frente, contra Deus e imoral. Então, meu irmão e minha irmã, vamos questionar o que nós aprendemos na igreja falsa, vamos questionar o que nós sabemos, tenha coragem de olhar para você mesmo e questionar as suas próprias opiniões, os seus conhecimentos, os seus saberes. Peça ao Espírito Santo que te ajude, para que você realmente entenda o que é de Deus, que está em você, e o que é do demônio, do mundo. Você vai descobrir que tem muito pouca coisa de Deus em você e tem muito mais coisa do mundo do que você gostaria. Aí vai ser preciso fazer um trabalho sério para tirar, extirpar cirurgicamente essas coisas de você, espiritualmente e ao mesmo tempo cirurgicamente na forma espiritual, para que você possa então tirar o lixo e colocar os tesouros de Deus na sua alma, na sua vida, no seu coração, e ir se modificando para que você seja cada dia mais um tanto a mais de Deus, tá certo? Não faça da religião um self-service. Aceite o que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana tradicional de 2000 anos ensina. E aí então você segue pelo caminho das pedras dos santos e santas, porque é assim. O mundo muda. O diabo muda o mundo. O diabo muda o mundo, mas Deus nunca muda. Então o que era pecado há 2000 anos continua sendo pecado, o que não era continua não sendo.
O certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado. A minha opinião, a sua opinião, a opinião do mundo não interessa, o que interessa é a opinião de Deus. Então, é assim, o que Deus determina que é certo, o que Deus determina que é errado. Se você não concorda com alguma coisa disso, se de repente você vê alguma coisa ali no catecismo maior e fala, mas isso aqui, peça ao Senhor que te dê luz, o Espírito Santo te ilumine, para que você entenda que o que está ali é a verdade. O resto é mentira da igreja falsa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.